Então, nós vamos começar falando da avaliação. A avaliação é um processo muito importante. Quando o aluno chega na escola, nós precisamos entender que ele precisa passar por um processo de avaliação, e esse processo de avaliação nós chamamos de avaliação diagnóstica. O que a avaliação diagnóstica vai fazer? Ela vai sondar todo o histórico do aluno. Quem é esse aluno? De onde ele está vindo? Quem são os pais dele? Como foi a sua gestação? Como foi o seu desenvolvimento? Como foi o seu nascimento? Teve alguma complicação no parto? Tudo isso é muito importante ser falado. Tanto os pais precisam falar para os professores e os professores também precisam investigar essas situações, porque tudo isso é muito relevante para que a gente possa ter uma perfeita avaliação desse aluno e fazer uma intervenção correta desse aluno. Então, nós vamos pensar, quando eu falo de avaliação, são dois processos. É uma avaliação diagnóstica e uma avaliação de monitoramento. Nessa avaliação diagnóstica, que eu já estou falando a respeito dela, além de eu saber todo o histórico de vida do aluno, se é um aluno que tem necessidades educacionais especiais, por exemplo, nós vamos saber como que foi todo o seu desenvolvimento, o que aconteceu durante o parto, será que já era esperado, como foi o nascimento, como ele se desenvolveu até esse momento que ele chegou na escola. Ele passou por alguma outra escola, onde ele já foi avaliado, onde ele já passou por um processo de escolarização, ou é o primeiro acesso dele à escola? Tudo isso é importante para você, professor, saber, e para você, pai, informar também aos seus alunos, para os pais informar sobre o seu filho, né, ao professor. Então, isso é uma coisa muito importante, ficar atento a isso quando o aluno chega à escola. Quando a gente fala de avaliação de monitoramento, o que é o monitoramento? Durante todo o processo que o aluno chega à escola, ele passa pela avaliação diagnóstica, em que eu vou medir todo o desempenho também dele, vou saber em que nível que ele está na escolarização, se ele já está alfabetizado, se ele não está, se é um aluno com comprometimentos motores, se é um aluno que tem comprometimentos mais graves, como paralisia cerebral, se ele tem algum tipo de comprometimento relativo às interações sociais. Tudo isso é feito um levantamento lá no diagnóstico, e isso vai servir de pré-requisito para que eu possa avaliar esse aluno durante todo o ano. Então, se é um aluno que chega na escola e tem dificuldade de enxergar, por exemplo, eu vou ter que investigar de onde vem essa dificuldade. Essa dificuldade ela é relativa apenas à visão periférica dele, ou ele tem um outro tipo de comprometimento que faz com que ele venha a não enxergar de perto, de longe, ele tem necessidade de que seja adaptado o material para ele, ou se apenas o uso do óculos é suficiente para que ele possa compreender toda a matéria. O professor precisa ficar atento a isso, porque muitas vezes nós podemos dizer que o aluno é preguiçoso, por exemplo. Ouço muito isso de professores, ouço isso muito de supervisores, de coordenadores, dizerem que o aluno é preguiçoso. Isso é muito sério, porque às vezes o aluno está tão desinteressado que ele não consegue aprender nada mesmo, porque esse aprendizado para ele não faz significado, não tem sentido. E esse sentido ele precisa ser atribuído quando ele compreende que aquilo que ele está fazendo, né, aquela avaliação ou todo o processo de escolarização tem algum significado para ele. Então, no caso de um aluno com dificuldade para enxergar, nós temos que identificar baixa visão, a visão é subnormal, ele não enxerga, ele precisa apenas de um óculos. Então, nós vamos tentar investigar tudo isso. É um comprometimento motor, por exemplo, um aluno com paralisia cerebral. Como que eu vou avaliar esse aluno? Ele chega para mim
e talvez ele tenha um comprometimento na fala, mas o intelecto dele é preservado e ele tem também comprometimentos motores. Como que eu vou fazer para avaliar esse aluno? Nós vamos entender que a avaliação desse aluno, né, e todo o processo de escolarização dele vai implicar num processo que nós chamamos de PDI, ou Plano de Desenvolvimento Individual do Aluno. Então, cada aluno, podem chegar 2 alunos com paralisia cerebral na escola e cada um vai ter uma necessidade diferente porque ele vai ter um comprometimento diferente em diferentes áreas, né, do desenvolvimento dele. Então, eu vou fazer todo esse levantamento, eu vou checar se o seu comprometimento motor afeta toda a sua escrita. Por exemplo, ele consegue fazer um movimento de pinça, ele consegue escrever com lápis, ou ele precisa de um engrossador, ou não é necessário. Por exemplo, se ele não fala, se ele não verbaliza, eu vou precisar avaliar esse aluno de outra forma. Então, eu vou começar a investigar com os pais como que ele se comunica na escola, como ele se comunica com os pais. E aí, isso vai servir de avaliação para a escola. Vamos pensar que esse aluno ele tem uma dificuldade de falar, e eu vou pensar na comunicação alternativa, que é hoje um dos principais instrumentos para que nós possamos avaliar um aluno e prosseguir com a sua escolarização ao longo do ano. Então, quando eu penso num aluno que não verbaliza, eu não posso dizer que ele tem um comprometimento intelectual até que eu veja que ele pode se comunicar através de uma comunicação alternativa e ele pode se expressar através de outros símbolos, de outros recursos. Então, vamos pensar, um aluno com paralisia cerebral, ele chega na escola e eu vou dizer, estou num processo de avaliação, vamos dizer, são provas bimestrais, e ele não tem condições de escrever porque ele está com o seu desenvolvimento motor comprometido. Eu posso fazer uma avaliação oral com ele, eu posso fazer uma avaliação onde ele vai indicar para mim as respostas que eu ditei para ele oralmente. Isso é extremamente possível e muitas vezes nós pensamos que não podemos fazer isso. E agora, o que precisa estar bem claro em relação a toda a avaliação, a todo acompanhamento de um aluno com necessidades educacionais especiais é o registro. Sem registro, não é possível comprovar que esse aluno ele cumpriu um desenvolvimento dentro do esperado. Então, nós vamos pegar toda a documentação dele através do PDI, vamos elaborar um desenvolvimento para ele a partir da onde ele está naquele momento. E a partir desse desenvolvimento, nós vamos dizer, é um aluno que chegou na escola completamente agressivo, que não consegue socializar, não consegue compreender as regras sociais. Ele vivia num ambiente extremamente calmo, tranquilo, onde havia somente os pais ou poucos parentes. De repente ele chega numa escola onde há muito barulho, há muitas pessoas conversando ao mesmo tempo, crianças correndo para todo lado. Isso é extremamente estressante para a criança no primeiro momento. Então, quando eu conheço esse aluno e percebo que isso está causando um transtorno para ele, não só um aluno com comprometimento motor, mas vamos pensar num aluno com autismo, que tem dificuldade nessa interação. Nós vamos propor atividades que sejam precisas para que ele possa vencer essa dificuldade. Então, nós identificamos uma dificuldade e propomos, em cima dessas dificuldades, uma solução. O que nós não podemos é ficar centrados apenas na dificuldade e justificar o não aprendizado desse aluno com base nessa dificuldade. Se ele tem uma dificuldade, eu vou propor uma estratégia, uma intervenção pedagógica que faça com que esse aluno vença a dificuldade. E muitas vezes isso são de ordem comportamental, são algumas necessidades básicas, necessidades de vida diária, por exemplo, um aluno que chega com fraldas na escola
e a escola começa a fazer um trabalho com ele, onde ele vence essa necessidade de usar fralda e passa a usar o banheiro, isso precisa ser registrado e muitos professores não fazem isso. Então, professor, eu quero te dar um conselho: registre todas as ações que você faz com seu aluno. Se você precisa dar uma volta com ele na escola para que ele possa conhecer o ambiente escolar, para que ele possa entender o que é uma escola, o que é esse ambiente, você precisa registrar no seu plano de desenvolvimento individual. Se você não registra isso, você não consegue expressar através do registro, do documento, que esse aluno produziu uma evolução. E aí nós vamos pensar que esse aluno ele tem que ser avaliado quando ele chega e no final da minha proposta de desenvolvimento. Então, se eu propus, vamos pensar numa coisa prática. A minha proposta é que esse aluno que não tinha uma socialização em ambientes barulhentos, em ambientes agitados, onde há muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Se eu proponho atividades para que esse aluno vença e se adapte a esse ambiente, ou que o ambiente se adapte à criança, isso precisa ser registrado, isso precisa ser avaliado. Isso mesmo, tem que ser avaliado. Muitas vezes a gente pensa que isso não é relevante, mas é extremamente relevante, porque isso vai ser uma condição para que esse aluno prossiga no processo de escolarização dele. Por isso nós dizemos das necessidades educacionais especiais. Um aluno, por exemplo, que precisa do uso do óculos para poder fazer todas as suas atividades, nós estamos proporcionando para ele um recurso externo a ele para que ele possa ter condições de assistir às aulas de forma prática. Então, tudo isso que nós pensamos, que nós propomos, tem que ser registrado, e eu vou reforçar isso muito, porque geralmente o que acontece é que os professores trabalham, eles fazem essa proposta, mas não registram. Então, fica essa dica para você. Primeira coisa para fazer quando você for avaliar seu aluno: registre. Faça o registro de todo o processo desse aluno na escola. E aí você vai conseguir mostrar para os outros, mostrar para os pais, justificar para eles onde esse aluno estava e onde ele chegou dentro do desenvolvimento dele na escola. Isso é muito importante. Outra coisa importante que nós precisamos estar sempre pensando e refletindo em relação a todo o processo de adaptação na sala de aula. Muitos professores dizem: olha, esse aluno vai sofrer bullying na escola. Mas pensa comigo, ele só vai sofrer bullying se a escola, se o professor, se os alunos tratarem ele como diferente. Mas se todos percebem que ele tem uma necessidade e que essa necessidade ela vai ser suprida através de recursos alternativos, nós vamos produzir uma adaptação para esse aluno muito mais favorável e com sucesso. Então, a gente vai conseguir garantir o percurso escolar desse aluno. Outra coisa importante a ser considerada é a dilatação do tempo. Muitas vezes, o aluno ele consegue realizar todas as atividades que são propostas para ele, principalmente as atividades avaliativas, mas ele precisa de mais tempo, porque muitas vezes ele vai ter uma leitura mais lenta, ele vai ter a necessidade de um ledor, de alguém que faça a leitura para ele, ele vai ter a necessidade de que alguém registre isso para ele. E isso não é problema. O problema é não ter a dilatação desse tempo, porque se ele não consegue fazer dentro do tempo, isso significa que é uma necessidade educacional especial que ele tem. E se ele tem essa necessidade, ela precisa ser suprida. Eu não posso simplesmente dizer que todos os alunos vão fazer a mesma avaliação da mesma forma e dentro do mesmo tempo, se eu tenho um aluno que tem um comprometimento motor e não consegue registrar as respostas de uma questão aberta, por exemplo. Então, o professor pode fazer esse registro, isso não é
proibido, isso é permitido. Agora, o que precisa estar registrado é que isso foi o que o aluno expressou, foi o que o aluno apontou como resposta daquela alternativa. Outra coisa que eu posso fazer, se esse aluno não verbaliza, eu posso pegar essa avaliação e tudo isso é feito com professor regente, regente de aula, regente de turma. É necessário uma parceria na escola. Se não há parceria entre professor, supervisão, coordenação, direção, não é possível acontecer o processo de inclusão dentro da escola, porque todos precisam estar igualmente envolvidos nesse processo. Então, se eu sei que o meu aluno não tem condições de resolver aquelas questões que foram propostas pelo professor regente, de forma escrita, eu posso adaptar essa avaliação através de questões de múltipla escolha. Eu posso registrar para ele, ele pode indicar para mim as respostas através da comunicação alternativa. Então, são várias formas que eu tenho de avaliar esse aluno. E o interessante da inclusão é que ela traz para dentro da escola uma realidade que antes não existia. Eram testes padronizados, eram fixos, não podia haver mudança, tinha que ser somente daquele jeito. E aqueles que não se encaixavam nesse padrão, eles eram excluídos. Mesmo aqueles que não tinham algum tipo de deficiência, mas eles tinham uma necessidade educacional especial. E isso é importante a gente compreender como professor, porque são duas coisas bastante distintas. Necessidades educacionais especiais e um aluno com deficiência. Então, se a escola não tem isso de forma clara, se ele não compreende isso, ele vai negar ao aluno o direito dele ter um tempo maior para realizar suas avaliações, porque simplesmente o professor não quer, às vezes, ou não compreende que isso é necessário, essa dilatação do tempo. Bom, outra coisa importante que nós precisamos entender é que o professor, e aí agora eu vou falar a respeito do professor que acompanha o aluno deficiente dentro da sala de aula. O professor, ele é um mediador entre o professor da sala de aula, o professor regente, e o aluno. Então, ele vai fazer toda a adaptação daquela aula que já foi antecipadamente preparada, e aí ele vai fazer toda a mediação para o aluno. Então, quem registra as notas desse aluno é o professor regente. Quem avalia esse aluno é o professor regente, porque esse aluno, é muito importante você compreender isso, que ele é matriculado na sala de aula daquele professor regente da turma, e não com o professor que o acompanha, no caso de alunos que têm indicação para serem atendidos com o professor dentro da sala de aula. Então, isso precisa estar muito claro. E aí, isso estando claro, nós vamos compreender todo o processo educacional. Se esse aluno está dentro da sala de aula e ele tem uma dificuldade, ele vai reportar ao professor regente. E aí, se a gente não entende todo esse processo, nós vamos começar a fechar o aluno no atendimento individualizado dentro da sala de aula, no canto da sala ou no fundo da sala, e aí nós estamos praticando uma exclusão e não uma inclusão. Então, isso é muito importante que a gente tenha claro. Se você não entende que esse aluno, ele está num processo onde ele está dentro da sala de aula, tendo acesso ao mesmo currículo, a todas as atividades que são propostas, e o que eu faço para ele é apenas uma adaptação, nós estamos estamos deixando de garantir direitos para esse aluno, e isso é muito sério. Então, todo o processo de avaliação, ele tem que passar por esses pensamentos antes da gente pensar até mesmo em como avaliar, o que avaliar. Agora, uma outra dúvida muito significativa que as pessoas sempre me perguntam é se esse aluno, de acordo com a avaliação que eu faço com ele, vai ficar na média. Como assim? Não existe isso de aluno ficar na média. Quando eu faço o trabalho
de desenvolvimento desse aluno desde quando ele chega na escola até durante todo o seu percurso, eu estou propondo atividades para ele com base nas suas dificuldades, nas suas necessidades e nas suas potencialidades. Então, se eu identifico que ele tem uma dificuldade numa determinada área, eu vou propor solução para isso. E isso é avaliado. E isso vai para o diário do professor regente como uma avaliação. Então, eu não posso ter um registro de uma atividade onde o aluno tirou 10 e quando eu vou lançar essas notas no diário, eu vou dizer que esse aluno ficou na média. Isso é uma prática que infelizmente eu tenho ouvido que é muito comum. E isso definitivamente não pode acontecer. Eu não posso dizer que porque esse aluno tem um diagnóstico de uma deficiência ou de algum transtorno que ele vai ficar na média. Porque esse pensamento meu é excludente. Eu estou dizendo que esse aluno ele merece ficar na média, mesmo ele alcançando tudo que o professor propôs para ele. Então, não faça isso, não pratique isso com o seu aluno. Se você fazia isso antes, professor, não faça mais. Não pratique esse ato excludente com o aluno, dizendo que a nota que ele tirou, ele não é merecedor dessa nota. Ele não é merecedor de conquistar essa nota no diário ou no seu percurso escolar. Se eu propus uma atividade para ele e ele venceu, e essas atividades podem ser inclusive de ordens de socialização e de adaptação na escola, isso também é avaliado, ele vai ganhar a nota que ele tirou. Então, muitas pessoas, muitos professores praticam isso e eu quero deixar bem claro que isso não pode acontecer. Então, eu sei que a partir de hoje, quem fazia não vai fazer mais, ok? Então, vamos pensar no percurso desse aluno. Se ele fica na média, eu estou proporcionando para esse aluno com que ele não avance nas suas habilidades, nas suas competências. E não é essa a proposta de um trabalho educacional, Então, quando nós propomos uma atividade e esse aluno vence essa atividade, ele merece receber a nota que ele alcançou. E aí nós vamos pensar então em relação à retenção. Um aluno que apresenta uma deficiência ou um transtorno global de desenvolvimento, muitas vezes a gente escuta também muitos professores dizerem que esse aluno ou ele tem que ser aprovado independente do seu desempenho na escola, ou que ele deve ser retido, seja lá qual for o motivo. E às vezes esse motivo é porque eu deixei ele na média, então ele não alcançou a nota suficiente para poder avançar ou prosseguir o seu processo de escolarização. Qual é a indicação, qual é a forma correta de tratar esse aluno? Nós vamos passar por todo o processo de avaliação. Ele venceu todas as suas dificuldades e aí tudo que foi proposto para ele no plano de desenvolvimento individual ele alcançou, ele venceu. Vencida essas habilidades, lançadas as notas, ele tem competência de acordo com o que foi proposto para ele, porque muitas vezes, e isso é importante a gente falar, esse aluno ele não vai alcançar o mesmo desempenho que os outros alunos da turma têm. Mas o objetivo do atendimento desse aluno não é comparar ele com outros alunos. Aliás, esse não é o objetivo da escolarização de nenhuma criança. Nós temos que avaliar o aluno, como ele chegou na escola e como ele está depois que eu fiz as intervenções, depois que eu avaliei, depois que eu fiz todas as propostas que foram necessárias para ele avançar. Então, se ele alcançou esse desenvolvimento, o que isso indica para mim? Que ele tem que prosseguir a sua escolarização. Então, ele tem direito de prosseguir a sua escolarização. Não é porque ele tem uma deficiência ou porque ele tem algum tipo de transtorno que ele não vai prosseguir. Ele vai prosseguir dentro do seu desempenho, dentro do desempenho que foi esperado para esse aluno. Então, isso é importante também que você, professor, fale com os pais, que você se reúna com a comunidade escolar e
né, e fale para ele, passe para ele essas informações, porque quando todos compreendem o processo de escolarização desses alunos e tudo isso que a gente fala está aplicado ao aluno com necessidades educacionais especiais, mas também se aplica ao aluno, a qualquer aluno que está dentro da escola e necessita de ser avaliado de forma diferente por causa de alguma necessidade. Nós não somos todos iguais, nós temos habilidades diferentes, temos necessidades diferentes, temos potencialidades diferentes, temos inteligências diferentes umas das outras e nós precisamos identificar quais são essas inteligências, essas possibilidades, essas potencialidades desse aluno, de cada aluno individualmente, para que eles possam alcançar o melhor desenvolvimento dentro do seu potencial, não dentro do potencial do outro, dentro de uma comparação que eu faço com o outro. Isso é muito importante. E onde que eu vou registrar isso? No PDI. O PDI ele é fundamental. Se não há registro, não há como eu dizer que esse aluno foi avaliado. Então, registre todas as necessidades desse aluno, tudo que você vai propor para o aluno e a partir disso ele vai ser avaliado. Porque, inclusive, o PDI é um documento obrigatório do histórico escolar do aluno. Então, se ele muda de escola ou se ele passa para o próximo ano e vai ter um atendimento com um professor diferente, esse professor ele vai ser capaz de compreender qual foi o trabalho realizado com esse aluno, o que ele alcançou e a partir da onde ele tem que prosseguir para que esse aluno tenha garantido o seu percurso escolar. Bem, nós temos muita coisa para falar a respeito de avaliação, temos muitos exemplos, muita coisa precisa ser tratada, mas nós vamos encerrar por aqui porque nós